Você já se pegou no supermercado, olhando aqueles limões amarelinhos e pensando, quem me dera ter um pé desses em casa? Você sente o cheiro de uma mexerica sendo descascada e se lembra da casa da sua avó, que tinha um quintal enorme? E aí, você olha para a sua varanda, para o seu apartamento e pensa, impossível, eu não tenho espaço. Árvore não cresce em vaso. Se você respondeu sim, esse vídeo é para você. Acredite, a frustração de querer ter frutas frescas e se sentir limitado pelo concreto é real. Eu sei que você talvez já tenha até tentado. Comprou uma muda bonita, cheia de promessas, e em 6 meses ela estava amarelada, sem folhas, triste. E você pensou, eu não levo jeito para isso. E se eu te dissesse que você pode ter um pomar na sua varanda, que você pode colher seus próprios limões para a bebida do fim de semana ou uma mexerica docinha para o lanche da tarde? E se eu te dissesse que a culpa não é sua, e sim da escolha da planta errada ou da falta da informação correta? Pois é exatamente isso que você vai descobrir hoje. Neste vídeo, eu vou te apresentar 7 espécies de cítricos que não apenas sobrevivem, mas prosperam e dão muitos frutos em vasos. Isso mesmo, limão, laranja e mexerica na sua varanda. E prepare-se, porque a planta número 5 da nossa lista é uma joia rara, uma surpresa que vai mudar seu conceito sobre frutas cítricas. É uma planta que você come de um jeito totalmente diferente e que vai deixar suas visitas de queixo caído. Você não vai querer perder. O mito de que cítricos precisam de pomares gigantes acabou. O segredo não está no espaço, mas na escolha da variedade, no vaso correto, no substrato perfeitamente drenável e, claro, na adubação que eles tanto amam. E nós vamos detalhar tudo isso, planta por planta. Se você, como eu, é um apaixonado pela natureza e sonha em ter frutas frescas ao seu alcance, já faz o seguinte, deixa o seu like aqui embaixo. Isso me motiva demais a trazer mais conteúdos assim. Já clica no botão de inscrição e ativa o sininho, porque eu garanto que depois de hoje, sua varanda nunca mais será a mesma. Vamos começar essa transformação? 1. Limão siciliano, variedade anã. Vamos começar com ele, o rei da cozinha mediterrânea, o ícone dos chefes, o limão siciliano. Imagine só aquelas frutas grandes, de um amarelo vibrante, como pequenos sóis pendurados nos galhos, contrastando com o verde escuro e brilhante das folhas. O siciliano não é só uma fruta, é um ingrediente que transforma qualquer prato, qualquer bebida, qualquer sobremesa. Estamos falando do Citrus limon. Mas, e aqui está o primeiro segredo, para ele funcionar na sua varanda, você precisa procurar pelas variedades anãs ou próprias para vaso. Geralmente elas são enxertadas em um porta-enxerto que controla o tamanho da planta, fazendo com que ela não passe de 1,5 m ou 2 metros de altura, direcionando toda a sua energia para a produção de frutos. O que torna essa planta tão especial, além dos frutos, é o seu perfume. As folhas, quando amassadas, liberam um aroma cítrico maravilhoso. E as flores brancas, chamadas de flor de laranjeira, são um espetáculo à parte, com um perfume que pode tomar conta da sua varanda inteira. E o melhor de tudo, elas geralmente são autopolinizáveis, o que significa que mesmo sozinha, sua planta vai dar frutos. Essa característica de ser anã é uma maravilha da botânica. O enxerto funciona como um controlador de crescimento. A planta entende que não pode gastar energia crescendo para o céu, então ela foca em quê? Em florescer e frutificar. É a garantia de que você terá seus limões para aquele risoto, para aquela torta ou para aromatizar sua água. E como cuidar desse rei na sua varanda? Anota aí o guia prático. Luminosidade. Cítricos são filhos do sol, sem negociação. Eles precisam de, no mínimo, 4 a 6 horas de sol pleno, direto nas folhas, todos os dias. Varandas voltadas para o norte ou oeste são perfeitas. Vaso. Comece com um vaso de pelo menos 30 litros, e ele precisa ter furos de drenagem gigantes. Cítrico odeia pé molhado. Solo, substrato. Aqui está a mágica. O substrato precisa ser rico em matéria orgânica, mas ao mesmo tempo, muito drenável. Uma boa mistura é
uma parte de terra vegetal, uma parte de composto orgânico, humus de minhoca e uma parte de material drenante, como perlita, casca de pinos triturada ou areia grossa. Rega. Regue profundamente até a água sair pelos furos do vaso. E depois, espere. Espere o solo secar alguns centímetros da superfície antes de regar de novo. Em média, a cada 5 ou 7 dias, mas sempre confira com o dedo. Adubação. Eles são comilões. Para dar frutos, precisam de muito nutriente. Adube a cada 40 dias na primavera e verão com um adubo específico para cítricos. Geralmente, N, PK, 10-10-10 ou similar, rico em micronutrientes. Dica de ouro: suas folhas estão amarelando, mas as veias continuam verdes? Isso é um sinal clássico de falta de magnésio ou ferro. Para corrigir rápido, pulverize as folhas com uma colher de sopa de sulfato de magnésio, sal amargo, diluído em 1 litro de água. Faça isso a cada 3 meses e veja o verde vibrante voltar. Ter um limão siciliano na varanda é trazer um pedaço da Itália para dentro de casa. É perfume, sabor e uma beleza escultural. Segundo, limão Tahiti. Agora vamos falar do nosso melhor amigo do dia a dia. Aquele que não pode faltar na cozinha brasileira, o rei da caipirinha, do tempero da salada e do suco verde, o limão Tahiti. Se o siciliano é sofisticação, o Tahiti é pura praticidade. Conhecido cientificamente como Citrus latifolia, o Tahiti é, na verdade, uma lima ácida. E a melhor notícia de todas, ele é um dos cítricos mais generosos e fáceis de cultivar em vasos. Ele é rústico, se adapta bem e, com os cuidados certos, produz frutos praticamente o ano todo. A grande vantagem do Tahiti é essa produção constante. Enquanto outras frutas dão safras marcadas, o Tahiti está sempre trabalhando, sempre soltando flores e frutos novos. E o melhor, não tem sementes. É só cortar, espremer e usar. Para quem tem varanda, ele é perfeito porque seu porte também é naturalmente mais compacto, respondendo muito bem às podas. Ele não tem o perfume tão intenso quanto o siciliano, mas sua generosidade compensa. É aquela planta que você sabe que pode contar com ela. Precisa temperar um peixe? Vai na varanda. Vontade de uma água com gás e limão? É só colher. O guia de cultivo é muito parecido com o do siciliano, pois as regras de ouro são as mesmas para quase todos os cítricos. Luminosidade, sol, sol e mais sol. Pelo menos 4 horas de sol direto. Vaso. Também precisa de espaço para as raízes, mínimo de 30 litros para começar. Solo, substrato. A receita mágica, rico e drenável. Terra, composto e perlita, não tem erro. Rega. A regra do dedômetro. Molha bem, espera secar. Ele não tolera raízes encharcadas, isso apodrece tudo. Adubação. Por produzir o ano todo, ele come ainda mais. Mantenha a adubação regular a cada 40 a 60 dias, especialmente após grandes floradas. Dica de ouro: quer que seu Tahiti produza ainda mais? Ele adora uma poda de limpeza e poda de arejamento. O que é isso? Após uma grande colheita, ou uma vez por ano, remova todos os galhos secos, os que estão doentes e aqueles que estão crescendo para dentro da copa. Isso abre o centro da planta para o sol e o ar circularem, o que previne doenças e estimula muitas novas florações. O Tahiti é a definição de custo-benefício. Se você quer um cítrico que trabalha muito e dá pouco trabalho, que te entrega frutas o ano todo, essa é a sua escolha. 3. Mexerica pocã ou bergamota. Agora vamos falar de doçura. O cheiro dessa fruta é cheiro de infância. Aquela casca que sai fácil, os gomos docinhos que explodem na boca. Estou falando da mexerica pocã, também conhecida como bergamota ou vergamota, dependendo de onde você é no Brasil. A Citrus reticulata pocã é uma das favoritas para vasos e por ótimos motivos. Primeiro, seu porte é naturalmente pequeno a médio. Segundo, ela é incrivelmente ornamental. Quando está carregada, os frutos laranja vibrante criam um espetáculo visual contra as folhas verdes. E as flores? Tem aquele perfume adocicado clássico da flor de laranjeira.
O grande diferencial da Pocan é, claro, o sabor. É uma fruta para se comer in natura. É o lanche perfeito, fácil de descascar, poucas sementes e muito doce. Ter isso na varanda é um luxo que muda a sua rotina. É poder oferecer uma fruta colhida na hora para seus filhos ou netos. Para que ela fique bem docinha, ela depende de dois fatores cruciais: sol pleno e a adubação correta. Ela transforma a luz do sol em açúcar, então, quanto mais sol, mais doce ela fica. Se ela pegar só sombra, os frutos podem ficar mais azedos e com a casca grossa. Vamos ao guia de cultivo da nossa Pocan. Luminosidade, só o máximo que você puder dar. Ela precisa de pelo menos 5 a 6 horas de sol direto para ficar doce. Vaso. Um vaso de 30 a 40 litros é um ótimo começo. Lembre-se, furos de drenagem são obrigatórios. Solo. Substrato. O mesmo padrão. Uma parte de terra, uma de composto orgânico, uma de drenante, perlita ou casca de arroz carbonizada. Rega. Regue profundamente e espere secar. Cítricos em geral preferem sede a afogamento. Adubação. Além do adubo regular para cítricos, a Pocan tem um segredo. Dica de ouro. O segredo da Pocan doce está no potássio, o K do NPK. Na época de formação e crescimento dos frutos, capriche em um adubo mais rico em potássio, como um NPK 04-14-08 ou até mesmo cinzas de madeira bem curtidas, sem excesso. O potássio é o nutriente responsável por transportar os açúcares para a fruta. Mais potássio igual fruta mais doce. A Pocan é a fruta perfeita para ter ao alcance das mãos. É um lanche saudável, delicioso e que traz memórias afetivas. Um verdadeiro presente da natureza na sua varanda. 4. Laranja Bahia, ou laranja de umbigo. E quem disse que não dá para ter laranja de suco na varanda? Mas não é qualquer laranja. Estou falando da rainha das laranjas sem sementes, a clássica laranja Bahia. Sim, aquela do suco de padaria, aquela laranja grande, de casca grossa e com um umbigo característico. O nome dela é Citrus sinensis Bahia. Esse umbigo, na verdade, é uma segunda laranja que não se desenvolveu completamente e é a garantia de que ela não terá sementes. Isso a torna perfeita para sucos ou para comer pura. Em vaso, ela também precisa ser de variedade enxertada para controle de tamanho. Ela tende a ser uma árvore um pouco mais robusta que o Tahiti, então ela vai pedir um vaso maior mais rapidamente. Mas ela compensa com frutos grandes, suculentos e de sabor perfeitamente equilibrado entre o doce e o ácido. É uma árvore linda, com folhas grandes e uma copa que, se bem podada, fica arredondada e cheia. Ter uma laranja Bahia é ter a garantia de um suco de laranja fresco e puro, sem aditivos, colhido segundos antes de beber. O cultivo dela exige um pouco mais de atenção ao espaço. Luminosidade. Como todos os outros, sol na cabeça. Mínimo de 4 a 6 horas. Vaso. Aqui, eu recomendo já começar com um vaso de 40 ou 50 litros. Como ela dá frutos grandes, ela precisa de mais estrutura de raiz e mais nutrientes. Solo, substrato, a mistura drenável de sempre. Cítricos odeiam compactação. Rega. Muita atenção aqui. Quando ela está com frutos crescendo, ela bebe mais água. Adubação. Adubação para cítricos, rica em micronutrientes, a cada 40 a 60 dias nos meses quentes. Dica de ouro. A laranja Bahia é famosa por um fenômeno chamado queda de frutinhos. Logo após a florada, aparecem centenas de bolinhas, mas a maioria cai. Isso é normal, é a seleção natural da planta. Mas para minimizar essa queda e segurar mais frutos, garanta regas constantes durante essa fase. Não deixe o solo secar completamente entre uma rega e outra. O estresse hídrico, falta de água, é o inimigo número 1 da formação dos frutos. Imagine só, começar o seu domingo com um suco de laranja que você acabou de colher na sua varanda. Com a laranja Bahia, esse luxo é totalmente possível. 5. Laranja Kinkan, Kumquat. E agora, chegamos à nossa joia prometida.
Se você achava que cítricos eram todos parecidos, prepare-se, porque esta aqui é uma explosão de sabor e originalidade. Se você quer algo que realmente vai surpreender, que vai ser o tópico de conversa da sua varanda, essa é a planta. Conheçam a Kinkan, a laranjinha dourada. Ela também é conhecida mundo afora como kumquat. São pequenas joias ovais, de um laranja tão intenso que parecem doces ou pedras preciosas. Elas crescem em cachos e transformam a planta em uma verdadeira obra de arte viva, especialmente na época de produção. O nome dela é Fortunella margarita, ou Citrus japonica. E aqui está o que eu te prometi, o que a torna tão especial. A Kinkan é a única fruta cítrica que se come inteira, com casca e tudo. Isso mesmo, a casca dela não é amarga. Pelo contrário, a casca é doce e extremamente aromática, enquanto a polpa é bem azedinha. Quando você mastiga, a combinação é uma explosão agridoce absolutamente incrível. Ela é perfeita para comer direto do pé, como uma uva, ou para fazer geleias espetaculares, compotas, ou até para decorar drinks e sobremesas. É um sabor único. E para a nossa felicidade, ela parece ter sido feita para vasos. Ela tem um porte de arbusto, naturalmente compacto, denso e com folhas pequenas. Ela é muito mais resistente ao frio do que a maioria dos outros cítricos e é extremamente produtiva. É uma planta que se enche de ouro e fica deslumbrante. O cultivo dela é simples assim: luminosidade, sol total. Quanto mais sol, mais frutos doces. Vaso. Pode começar em um vaso de 20 a 30 litros. Ela cresce mais lentamente. Solo, substrato, aquele mix perfeito, rico e drenável. Rega. Regue bem, espere secar. Ela é bem resistente, mas não abuse. Adubação. Como ela produz muito, ela também é comilona. Adube regularmente na primavera e verão para garantir a safra. Dica de ouro. A Kinkan é muito usada na arte do bonsai e isso nos ensina uma lição valiosa. Ela ama poda. Não tenha medo de podar sua Kinkan para dar forma. Após a colheita principal, pode os galhos mais longos para estimular que ela cresça mais cheia e compacta. Quanto mais cheia e ramificada, maior será a área de produção de frutas no próximo ano. A Kinkan é a prova de que sua varanda pode ser um lugar de descobertas e sabores exóticos. É uma planta que surpreende as visitas e traz um sabor que você simplesmente não encontra no supermercado. Você tem que experimentar. 6. Limão caviar. Finger lime. Se a Kinkan é a joia, este aqui é o diamante. Se você é um entusiasta da gastronomia, se gosta de alta cozinha ou se simplesmente quer ter algo que ninguém mais tem, prepare-se para conhecer o cítrico mais gourmet e exótico da nossa lista, o limão caviar. Nativo da Austrália, o nome dele é Microcitrus australasica. O nome popular em inglês é finger lime, ou limão-dedo, porque o fruto tem o formato de um pequeno dedo ou pepino, mas o nome caviar vem do que tem dentro. Ele não tem suco como os outros limões. Ao invés disso, quando você corta a fruta, ela é recheada de centenas de pequenas pérolas ou vesículas translúcidas. Quando você aperta, essas bolinhas saltam para fora. E o melhor, elas explodem na boca, liberando um sabor cítrico intenso e maravilhoso. São literalmente ovas de caviar cítrico. Chefes de cozinha no mundo todo são loucos por isso para finalizar pratos, ostras, sobremesas e drinks. A planta em si é bem diferente. É um arbusto ou pequena árvore com muitos espinhos e folhas bem pequenas. E aqui vem a surpresa. Ela é surpreendentemente fácil de cuidar em vaso. Por ser nativa de florestas secas da Austrália, ela é muito mais resistente à seca do que os outros cítricos. O guia para essa raridade: luminosidade, sol pleno, como sempre. Vaso: 30 litros é um bom começo. Solo, substrato, extremamente drenável, mais drenável que os outros. Pode caprichar na areia grossa ou perlita na mistura. Rega: aqui está a diferença. Deixe o solo secar bem entre as regas. Ele odeia encharcamento mais do que qualquer outro da lista. Adubação: adubação padrão de cítricos nos meses quentes. Dica de ouro: paciência. O limão caviar, dependendo da muda,
pode demorar um pouco mais para começar a produzir do que um Tahiti. Não desista. O segredo é a adubação correta, rica em fósforo, para estimular flores, e potássio, para segurar os frutos. E claro, muito cuidado com os espinhos afiados na hora de cuidar e colher. É o toque de sofisticação máxima. Se você quer elevar o nível da sua cozinha e ter algo que é uma verdadeira obra de arte da natureza, o limão caviar é a escolha. 7. Lima da Pérsia, ou limão doce. Para fechar nossa lista com chave de ouro, vamos trazer uma opção para quem ama o aroma cítrico, mas não é muito fã do azedo. Uma fruta suave, delicada, incrivelmente perfumada e que vai muito bem em vasos, a lima da Pérsia. O nome dela é Citrus limetioides. Muitas vezes ela é chamada de limão doce, e o nome já diz tudo. Ela tem uma baixíssima acidez. O suco dela é suave, levemente adocicado e muito refrescante. É a fruta perfeita para crianças, para quem tem sensibilidade gástrica, ou para fazer sucos detox sem precisar adicionar açúcar. A árvore também é muito bonita, com uma copa densa e folhas de um verde vivo. O perfume das flores é suave e delicioso. O fruto é arredondado, de casca fina e um amarelo pálido quando maduro. Ela é uma opção maravilhosa para vasos porque também se adapta bem a portes menores com podas e oferece algo que os outros da lista não têm, a suavidade. É o cítrico gentil da família. Vamos ao cultivo dessa delicadeza. Luminosidade. Sol, sol, sol. De 4 a 6 horas, no mínimo. Vaso. Comece com 30 litros e aumente conforme ela cresce. Solo, substrato, o mix drenável de sempre. Terra, composto e material drenante. Rega. Regue bem, espere secar. Ela é bem resistente. Adubação. Adubação regular para cítricos, principalmente na primavera-verão. Dica de ouro. A lima da Pérsia pode ser um ímã para cochonilhas, aqueles bichinhos brancos algodonosos que sugam a seiva. A dica de ouro aqui é a prevenção. A cada 15 ou 20 dias, principalmente se o tempo estiver seco, pulverize toda a planta, em cima e embaixo das folhas, com uma mistura de óleo de neem e água. Siga as instruções do fabricante. Isso cria uma camada protetora que mantém as pragas longe e ainda deixa suas folhas brilhando. A lima da Pérsia é a delicadeza em forma de fruta. Ela encerra nossa lista, mostrando que existe um cítrico para absolutamente todo gosto, do super azedo ao super doce, do prático ao gourmet. E aí, você imaginava que cabia tanta variedade, tanto sabor e tanto perfume em uma única varanda? Agora você conheceu 7 cítricos incríveis que provam que você não precisa de um quintal para ter um pomar. Você aprendeu que o segredo não é o espaço, mas sim a escolha da variedade certa, o capricho no vaso e na drenagem, a garantia de muito sol e, o mais importante, não ter medo de adubar. Essas plantas são comilonas e precisam de energia para nos dar tantos frutos. O sonho do limão fresco, da mexerica doce, da laranja de suco, tudo isso é real e está ao seu alcance. O cheiro da flor de laranjeira invadindo sua sala, o sabor da fruta que você colheu, isso é uma transformação que só a jardinagem proporciona. Mas agora, eu quero muito saber de você. Qual desses 7 cítricos mais conquistou seu coração? Qual deles você vai cultivar primeiro aí na sua varanda? Foi o siciliano clássico? O Tahiti prático e para todo dia? Ou você vai se arriscar na surpreendente e única Quincan? Conta tudo pra gente aqui nos comentários. A sua escolha, a sua dúvida, a sua história pode inspirar outra pessoa da nossa comunidade a começar o próprio pomar urbano. E se esse vídeo te ajudou, se ele te deu esperança e informação prática, não esquece de retribuir com aquele like de ouro. Isso ajuda o YouTube a entender que esse conteúdo é valioso. Se você ainda não fez, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque tem muito mais dicas vindo por aí para transformar sua casa em um oásis verde. E se você ficou em dúvida sobre qual adubo usar, onde encontrar vasos ou mudas, eu deixei algumas sugestões e links aqui na descrição que podem te ajudar nessa jornada, combinado? Lembre-se, jardinagem é paciência, é carinho e é observação.
Sua varanda pode ser um refúgio de sabores e aromas. Um grande abraço e até a próxima!